Ok, nós também tocamos alguns hinos, alguns é de conhecimento, alguns é carinhoso conhecimento porque é hinos bastante antigo, mas hoje normalmente não teve pessoas que perguntam para morrer que hoje pessoas que estão para a igreja ou não se ganha poucos almas. Não tem pessoas que normalmente têm convertido, entregar-se às vidas a Jesus para morrer música toca-se. Mas no entanto, não pode reparar em tempos antigos, no estilo de música que às vezes não tocava, e tocava pessoas, e pessoas acabam de ir para a igreja por causa de música tocar-se. E no entanto, hoje, alguns vezes não tem estado a fazer ali, sempre no pôr do sol, não toca ali na casa, nós com nós ali. Mas hoje nós resolvemos fazer um trabalhinho que pode ficar como recordação, tanto para nós que está ali, como também para quem que pode vai se escutar.
ini udah 9. Nah, sudah. Udah di kawan.
que é que acabou? O grito acabou, né? A bebida. Casa de namorar. Terminar com a barriga. Sabe que não vais casar? Que bola de basquetebol que eu curto ela? É fava que tu assim que Você vambora. Estou assim, ali, fujam-se ali. Presenta. E viva. Tá lindo, um pouquinho, Drogueira pequena ali. Relaxa. Firma aquele bola de basquetebol que ele furta ele. Igual que ele furta ele. Nene, igual que ele furta aquele bola de basquetebol. Meteu que minha cabeça. Oi, oi, oi.